Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 15º domingo do Tempo Comum e a Igreja proclama o Evangelho de São Lucas no capítulo 10, versículos de 25 a 37. É o Evangelho do bom samaritano, que geralmente se comenta na direção de um amor ao próximo. Mas é interessante nós recordarmos que o Evangelho do bom samaritano se chama assim exatamente porque o que há de novidade aqui é que um samaritano, que teoricamente seria inimigo de um judeu, é aquele que vem em direção ao judeu para ajudá-lo. Jesus aqui está nos revelando uma realidade impressionante. É necessário dar o passo de amar não somente o próximo, mas amar o inimigo. O que Jesus está nos ensinando nesta parábola do bom samaritano é aquilo que ele ensinou de forma concisa no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito, ama o próximo e odeia o inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Vejam como Jesus aqui coloca o inimigo e o próximo juntos, enquanto a lei antiga fazia uma separação. Mas não nos parece irracional um mandamento que manda amar o inimigo? Pois bem, a grande verdade é que nós estamos marcados pelo pecado original. E por causa do pecado original, por mais que você ame uma pessoa, existe um momento na sua vida em que você é tentado a achar que aquela pessoa que você ama é seu inimigo. Por isso, não dá para a gente dizer ame somente quem é amigo. Por quê? Por causa dessa distorção interior. Veja, vamos dar um exemplo bem claro. Você se apaixona por uma menina, casa com ela. Puxa vida, você casa com essa pessoa porque você ama. Mas quantas e quantas vezes você já viu as cenas dessa novela? A pessoa que eu mais amava torna-se como que o inimigo. Não por causa do comportamento dela necessariamente, mas por causa da distorção do meu olhar. Eu tenho 21 anos de padre. Quantos e quantos casais eu já atendi que estavam à beira de dissolver, de acabar com o matrimônio, exatamente porque já não conseguiam olhar para o outro como amigo, mas como inimigo. Isso faz parte da condição humana. Ou seja, as pessoas que nós mais amamos se tornam, por alguma distorção da nossa natureza decaída, figuras de inimigo. Isso vale para quem é esposo e esposa, isso vale para os amigos, isso vale para pais e filhos, isso vale para os irmãos. Nós precisamos tomar o firme propósito de amar o inimigo. Ou seja, de nos aproximar e amar qualquer pessoa, mesmo que ela de alguma forma se apresente como alguém que irá me fazer o mal. Porque somente assim nós vamos romper essa barreira. Jesus fez isto. São Paulo aos Romanos diz assim: quando ainda éramos inimigos de Deus, Deus nos enviou o seu Filho Jesus. Ou seja, Jesus não está somente mandando, Ele está dando o exemplo. E Ele seguiu esta realidade de amar o inimigo até a morte e morte numa cruz. Ele que morreu na cruz dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa frase está contida nesse mesmo Evangelho de São Lucas que nós estamos meditando nesse domingo. Perdoar o outro. Colocar desculpas interiores para que eu consiga perdoar. Ter pena daquele que, no fundo,
se apresenta como meu inimigo. Isso só é possível se nós tivermos um sentido sobrenatural. Então, o que é verdadeiramente o sentido sobrenatural? Vou dar um exemplo bem concreto. Você imagine que eu esteja andando nas ruas da cidade, na calçada. De repente vem um assaltante com uma pistola na mão e me tira o celular, leva embora minha carteira, ainda me dá uma coronhada na cabeça e eu fico lá na calçada ensanguentado. Vem a polícia e quer fazer o boletim de ocorrência. E então pergunta o nome da vítima. O nome da vítima é o meu. Ou seja, para a visão humana, eu sou a vítima. Mas numa visão sobrenatural, a vítima é o assaltante. Porque foi ele quem perdeu o céu e mereceu o inferno. Eu, na verdade, com esse transtorno, com essa injustiça, ganhei uma grande oportunidade de amar Jesus. Então eu posso olhar para este assaltante com compaixão. Não digo que eu não deva continuar na ação judicial e penal contra ele, ou seja, a polícia realmente deve capturá-lo, deve ser mantida a ordem social. Ele, se for pego, deve ir para a prisão, para o bem da sociedade. Mas dentro do meu coração, eu devo compreender que ele vai para a prisão porque esta é a melhor coisa para que ele se salve. Para que ele na prisão tenha uma ocasião de se arrepender e se salvar. Então eu estarei amando o meu inimigo. Nós precisamos transformar o ódio que nós carregamos no coração em amor. Estou dando um exemplo de radical, de verdadeiro inimigo, para que você entenda então que você pode fazer isso dentro da sua casa. Você não precisa romper com a sua esposa. Você não precisa transformar a sua vida numa batalha com seus filhos. Você não precisa fazer a Terceira Guerra Mundial com seus irmãos. Procure um olhar sobrenatural e comece a enxergar quem é seu verdadeiro inimigo. Seu verdadeiro inimigo é o demônio, é a mentalidade mundana, é a sua tendência para o pecado. É só você quem pode se fazer o verdadeiro mal. É só você quem pode perder o céu e merecer o inferno. Então Jesus, nessa parábola do samaritano, está nos ensinando a amar o próximo, sim, mas ali tem uma espécie de pegadinha. Na verdade, ele está ensinando a amar o inimigo. Porque somente se nós estivermos dispostos a amar o inimigo é que iremos amar o próximo, aquele que eu mais amo. Porque pelo pecado original existe essa distorção de transformar a pessoa que eu mais amo na pessoa que se apresenta como meu inimigo. Visão sobrenatural. Cristo, na cruz, nos amou quando éramos seus inimigos. Façamos o mesmo. Vamos amar as outras pessoas, mesmo quando elas se apresentam como inimigos, tendo a profunda compaixão e criando esta visão sobrenatural que o próprio Cristo teve na cruz, ao dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.